Shalom, bem amado ao Senhor. Sou o pastor Jeremias João Mabanga, o responsável do ministério A Mão de Deus. Se bem amado ao Senhor, pela graça que nos foi concedida, juntos vamos partilhar sobre um tema muito importante que está intitulado Não morrerás enquanto que a promessa de Deus não se cumpriu na sua vida. Bem amado ao Senhor, deixa-me te dizer que o Senhor Deus te fez a promessa. Ele te deu uma promessa e aquela promessa, ainda que não se cumpriu, enquanto que esta promessa ainda não se cumpriu, você não morrerá. Não importa o que pode acontecer na vida, não importa a situação difícil onde você pode passar, não importa as dificuldades que você pode ter, não importa se pode passar no vale da sombra da morte. Bem amado, nada vai te matar enquanto que o Senhor Deus ainda não cumpriu a sua promessa que Ele fez na sua vida. Porque Ele não é o homem para mentir, nem o filho do homem para se arrepender. Ele prometeu aos nossos antepassados, todos que nós conhecemos, e Ele realizou aquelas promessas. Você não será a primeira pessoa que Deus vai enganar. Você não será a primeira pessoa que o Senhor Deus vai decepcionar. A decepção não é a sua opção. Ele vai cumprir tudo o que Ele prometeu na sua vida. Bem amado, estamos baseados no livro de Gênesis, capítulo 39, a partir do seu versículo 20 até 23, a partir do seu primeiro versículo até 23. Também Gênesis, capítulo 40, a partir do seu primeiro versículo até 23. Também Gênesis 41, a partir do seu primeiro versículo até 40. Bem amado ao Senhor, aqui na nossa mensagem, vamos falar do homem que todos nós conhecemos, em nome de José. E José era o penúltimo filho dos 12 filhos que Jacó tinha. E bem amado ao Senhor, aqui, se nós lermos no primeiro livro que eu acabei de dar, o primeiro capítulo, que é o Gênesis, capítulo 39, a partir do seu primeiro versículo até 23, a palavra de Deus está nos falar do que aconteceu com José quando estava na casa de Potifar, porque ele foi vendido como um escravo na casa de Potifar. E aí o José encontrou outros servos que estavam lá antes dele chegar naquela casa. E Potifar entregou ao José o trabalho que todos os servos faziam. Só que havia uma diferença aqui entre José e os outros servos. Porque a palavra de Deus declara que o José prosperava em tudo o que ele fazia. E esta diferença também o Senhor Deus fará na sua vida. Você também vai prosperar em tudo o que vais fazer. Não importa o que estás a vender. Bem amado, aqui dentro da escravidão, vamos ver que a palavra de Deus está nos falando de prosperar, do verbo prosperar ou palavra prosperidade. Repita comigo, prosperidade. Aqui vamos entender que o José não estava lá a varrer o quintal. O José não estava aí a limpar o chão. O José não estava aí a lavar roupa. O José não estava aí a lavar louça, mas eles trabalhavam numa loja e cada um tinha a sua responsabilidade ou a sua mercadoria para vender e produzir alguma coisa. E aqui havia uma grande diferença entre José e os outros. Quer dizer, a diferença era na quantidade da produção. E José, na sua vez, produzia mais do que os outros. Aleluia. Quer dizer, além de produzir 20, ele produzia mais, 40, 50, 60, produzia mais. E ele estava ele estava próspero em tudo que ele estava fazendo. Bem amado ao Senhor, Potifar, quando viu aquilo, ele reconheceu. Ele disse que este homem, o José, o Senhor Deus está com ele. Ele está prosperando em tudo o que está fazendo.
e pegou toda a sua responsabilidade. Tudo que tinha na sua casa e tudo que estava aí no campo, entregou na mão de José. Porque a palavra de Deus declara que o Potifar não queria mais saber do nada que lhe pertencia. Nem o que ele tinha em casa ou no campo. Ele entregou tudo na mão de José. Só lhe vedou a sua mulher. Quer dizer, pode tudo fazer e desfazer, tocar, mexer, mas a minha mulher não pode tocar. Mas o que acontece quando o Senhor Deus te faz a promessa? Ele não te deixa sozinho. Ele te acompanha até onde a promessa vai se cumprir. Mas o Satanás também não nos deixa. Ele também nos acompanha. Somente para nos atrapalhar, para incomodar, para impedir nas pessoas de não chegar ou alcançar aquilo que o Senhor Deus prometeu. O Senhor Deus na casa de Potifar, ele estava com José. Mas o Satanás também estava com José. Se vão me perguntar quem é aquele Satanás que estava na casa de Potifar com José, deixa-me vos dizer, bem amado ao Senhor, é a mulher de Potifar. Porque a palavra de Deus declara que a mulher de Potifar começou a conquistar o José. Desde que o José era formoso, de vista e de corpo. Ele era um homem bonito. E a mulher de Potifar começou a conquistar o José. Uma vez pediu ao José para se deitar com ele. E José negou, dizendo o seguinte: mas por que vou cometer esse tipo de pecado? Se deitar contigo, porque você é a mulher do meu mestre. O mestre está muito bom comigo. Ninguém aqui tem mais do que eu tenho. O mestre me confia tanto. E ele entregou tudo nas minhas mãos. O mestre até não se preocupa com a comida que eu como. Não se preocupa, quer dizer, posso comer como eu quiser. Qualquer sabor de comida. Posso pegar um boi, posso matar e comer. O boi não vai se meter comigo. Só me vedou você porque você é a sua mulher. Por que vou cometer esse tipo de pecado? José não queria trair o seu mestre. É a atitude também que você tem que ter. Não pode trair o seu mestre. Não pode trair o teu irmão. Não pode trair o teu amigo. Não pode trair o teu colega. Bem amado ao Senhor, isso aconteceu várias vezes. Não aconteceu só pela primeira vez, mas várias vezes. Isso estava acontecendo sempre. Um dia desse, a palavra de Deus declara que o José veio em casa para fazer o trabalho que ele fazia. Implica dizer que ele estava a sair do campo. Aqui a palavra de Deus não relatou. Mas pela ajuda do Espírito Santo, vamos entender que José tinha responsabilidade no campo e na casa de Potifar. E como a palavra de Deus declarou que ele veio em casa para fazer o seu trabalho, o que ele fazia, implica dizer que vinha do campo. Aleluia. E quando voltou em casa para fazer o seu trabalho, a mulher de Potifar olhou ao lado de casa. Não havia ninguém dentro de casa. Somente ela com José. E ela agarrou José na sua túnica, dizendo: deita-se comigo, por favor, deita-se comigo. E o José aqui ficou muito confuso. Ele ficou, quer dizer, muito confuso de ver, mas esta mulher chegou até este ponto, porque José não imaginava que a mulher podia chegar até este ponto e fazer o que ela fez. Ela agarrou na sua túnica: deita-se comigo. E o José, como homem, o que ia fazer? Dar soco na mulher? O que ia fazer? Lhe dar queda? Um morote? O que ia fazer? A única forma de se defender contra aquela mulher era de abandonar a sua túnica na mão da mulher. E bem amado ao Senhor, a palavra de Deus declara que José sacudiu a sua túnica e deixou isso na mão da mulher. E a mulher, quando viu aquilo, ela gritou. E quando gritou, todos os servos que estavam fora de casa ouviram a voz
da mulher do mestre deles, que é o Potifar, gritando e falando: mas aquela é a voz da mulher do nosso mestre, mas o que está lhe acontecer? Ela só está lá com José. Então José mesmo fez alguma coisa, porque deixa-me dizer que o servo que o José encontrou na casa de Potifar não gostava do José. Mesmo você, essa é a lei de natureza. O mundo funciona assim. Vocês que já estavam lá desde muito tempo, essa pessoa que veio apenas vos encontrou e de repente começa a dominar sobre vocês. Estava a combater José, não estava a gostar de privilégio que o José tinha. Não estavam a gostar. E quando aconteceu aquilo com José, eles chegaram a encontrar que a túnica de José estava na mão da mulher de Potifar. A mulher estava a chorar amargamente, dizendo o seguinte: olha o que o vosso mestre fez. Ele nos trouxe aqui o hebreu para brincar conosco. Olha, ele veio para se deitar comigo. E na maneira que está me ameaçar para me violar, e eu lhe agarrei na sua túnica. E assim que eu estava a levantar a minha voz para gritar, ele ficou com medo e fugiu e abandonou a sua túnica. Bem amado, aí os servos aproveitaram. Os seus inimigos vão se aproveitar quando vai acontecer alguma coisa. Eles estão lá, só estão bem atentos, só para ouvir o que está acontecendo contigo. Quando acontece uma coisa pior, estão muito alegres, estão a gostar, dizendo que, tá vendo? Não lhe falamos, agora lhe aconteceu. Para ver, para te acusar, para ver, está vendo? Ele cometeu, está vendo? O Senhor Deus lhe entregou. Oh, bem amado ao Senhor. O José estava lá, cometeu o quê? Tirando o erro que ele cometeu, de divulgar os sonhos aos seus irmãos, conforme que eu vos falei. O erro, vos falei do erro do José, que ele cometeu o erro, não cometeu o erro que José cometeu. Falamos disso. De divulgar tudo que o Senhor Deus está te revelando. Tirando aquele erro que o José cometeu, de divulgar o sonho. Qual é o pecado que o José cometeu? O mundo só gosta de nos ver no show. Aí vão aplaudir, vão gritar, estão no show. Isso também que aconteceu com José. Bem amado ao Senhor, agarraram José, lhe amarraram para esperar a chegada do mestre Potifar. E quando o mestre Potifar chegou, a mulher contou exatamente o que contou nos servos. E a palavra de Deus declara que Potifar acendeu a sua ira contra o José, porque olhando o José era um homem formoso. Depois, naquela altura, não tinha esse sistema de meter calça e camisa no jeito que nós estamos a meter. Posso meter um t-shirt dentro, depois pego uma camisa assim de manga comprida, vou meter, depois posso meter um calção e meto lá calça, estou a sair. Quer dizer, quando tirar essa camisa de manga comprida, posso ficar com t-shirt. Quando tiro calça, posso ficar com calção, posso mesmo passear e ir mesmo circular toda a vila. Naquela altura só estavam a pegar o lençol para, quer dizer, dobrar tipo lenço, tipo fralda, aliás, para usar tipo boxa. E depois meter a túnica. Quer dizer, quando você tira a túnica, fica nu. E com boxa a pessoa é nua. Com boxa a pessoa é nua. É assim que estava acontecendo. E agora? E quando José tirou a sua túnica, ficou só com boxa. Então, quem podia imaginar que José era inocente? Quem podia imaginar isso? Bem amado, ninguém. Ninguém podia acreditar em José, que era inocente. Ninguém. Mas você sabe por que o Potifar não conseguiu matar o José? O que impediu a Potifar de pegar o José para lhe matar? O José era escravo e não havia nenhuma lei para proteger ou defender um escravo. Valia a pena a vida de um cão do que um escravo. Porque o cão você pode lhe cuidar, pode lhe proteger, mas escravo você não vai lhe cuidar. É tipo, não sei se quem é, uma coisa que não tem valor. E Potifar podia bem matar o José e ninguém ia lhe pedir as contas. Por que lhe mataste? Não havia nenhuma lei para proteger ou defender o escravo.
Mas dentro de José, como ele recebeu a promessa de Deus, o Elohim El Shaddai, ele próprio estava dentro de José, acompanhando José. E o poder de Deus impediu ao Potifar, apesar que ele acendeu a sua ira contra o José. Só lhe pegou, lhe meteu preso, mas lhe pediu para lhe matar, ele impediu. Quer dizer, Deus impediu ao Potifar de matar o José. E no mesmo livro de Gênesis, capítulo 40, a partir do seu primeiro versículo até 23, aqui a palavra de Deus está a declarar que, mesmo dentro da prisão, o José foi prosperado. Estava a prosperar, foi muito próspero em tudo o que ele estava fazendo. E de novo, o chefe da prisão tomou a decisão de tudo deixar na mão de José. Ele também, na sua vez, não queria de nada saber o que tinha em casa e o que tinha. Quer dizer, tudo o que ele tinha, não queria nada saber. Nem a comida, nem a resposta, nem nada. Pegou tudo e entregou na mão de Deus. Por isso estou a te falar que o Senhor Deus irá avec toi. Irá contigo, aliás. Desculpa lá, o Senhor Deus irá contigo em todos os sítios onde você irá. O Senhor Deus irá contigo. Ele estará contigo. Eu ia falar francês, é normal. Eu falo francês, inglês e português. E na verdade faço mensagem em 3 línguas. Esta mensagem tem versão portuguesa, francesa e inglesa. E esta aqui é versão portuguesa. Essa é a graça que o Senhor Deus me concedeu de falar línguas. Então devo usar isto como arma para espalhar a sua boa nova, a sua palavra. Devo usar tudo que Ele me deu a Ele, porque eu não sou ninguém sem Ele. Não sou nada sem Ele. Não tenho nada sem Ele. Quer dizer, tudo que eu tenho, graças a Ele. Aleluia. Também pega a sua inteligência, a sua capacidade e a sua beleza. Tudo que você sabe fazer, faça isso em favor de Deus. A favor de Deus. Faça isso a favor de Deus. E o Senhor Deus vai te abençoar. Aleluia. Bem amado ao Senhor, a palavra de Deus declara que o responsável também entregou tudo na mão de José. E aconteceu que dentro da prisão havia lá 2 oficiais do faraó. O copeiro e o padeiro. Mas a pergunta que podemos fazer, porque o copeiro é aquele que é o responsável de tudo que é a bebida. Esse é o trabalho dele, de entregar sua bebida. Ele era responsável das bebidas, vinho, whisky, água, quer dizer, tudo que é a bebida. E o padeiro era responsável da cozinha. Tudo que é pão, bolo, bolinho, a comida. Era a responsabilidade do padeiro. Mas eles não eram homens políticos. Mas o que fizeram? Porque a palavra de Deus declara que o faraó foi ofendido nesses homens aí, lhe ofenderam. Mas o que eles fizeram? Pela ajuda do Espírito Santo, vamos dizer que era apenas um problema do estômago que o faraó tinha, porque o faraó era ditador. Ele comeu e tinha problema do estômago que foi causado pela comida. Agora, como o padeiro, o chefe dos padeiros, e como responsável de todos os padeiros, e o chefe também dos copeiros, como responsável de todos os copeiros, eles que assumiram a responsabilidade de ir presos, porque eles que eram obrigados para poder testar ou aprovar a bebida e a comida antes de entregar ao faraó. É assim que funcionava. O faraó tinha problema do estômago, apanhou uma diarreia, então dali tinha que culpar o padeiro e o copeiro. Por isso que às vezes ser responsável também é complicado. Você quer ser responsável, tem que se preparar. Só quer ser ministro, quer ser responsável, quer ser presidente. É problema. Aleluia. Bem amado, esses 2 homens sonharam, cada um segundo a sua interpretação. Mas ninguém
estava lá para poder interpretar os sonhos que eles sonharam. Estava muito triste de manhã. Estavam se fazer muitas perguntas. Mas o que é que nós acabamos de ver? O que é que sonhamos, na verdade? O que é que sonhamos? Não estava nada a entender o que eles sonharam. Porque ninguém estava lá para lhe explicar o que eles viram no sonho. E ficaram meio bem tristes assim, com a mão na bochecha, pensando naquilo que eles viram. E bem amado ao Senhor, José viu esses dois homens. E ele perguntou, mas por que estão bem tristes? O que está acontecendo? Qual é o problema com vocês? E aqui, falaram com José, que sonhamos nós dois. Mas ninguém está aqui para interpretar o sonho que nós sonhamos. E olha, eu gostei da resposta de José. José respondeu o seguinte: não são de Deus as interpretações? Essa é a atitude que um servo de Deus tem que ter. Não são de Deus as interpretações? No dia de hoje, há muitos servos de Deus que estão a tomar o lugar de Deus. Se vangloriar, se exaltar, se bater a peito, que eu posso fazer. Até algum servo de Deus, você falando com ele, tem que se ajoelhar, tem que ficar de joelho para falar com ele. Bem amado ao Senhor. Isso é que ele está sentado, você fica de joelho a falar com ele. Mas por quê? Será que o Jesus Cristo fez isso com seus discípulos? E esses servos de Deus estão a prometer que eu vou curar, eu vou te abençoar, eu vou te dar um emprego, eu vou te dar o casamento, eu vou te dar viagem. Meu amado ao Senhor, deixa-me te dizer que ninguém tem emprego, ninguém tem a cura, ninguém tem um casamento para dar. Por isso que estão aí pegar o feitiço, fazer o pacto com o diabo, para ter poder de operar milagre, para ter poder de dar essas coisas que estão a prometer. Eu não posso prometer milagre. Eu vou declarar em nome de Jesus. Eu vou apenas convidar as pessoas vir orar, vir jejuar para a libertação da vida deles e das famílias deles. Mas quem vai fazer acontecer as coisas não sou eu. É o Senhor Jesus que vai fazer acontecer as coisas. Essa é a atitude que todo servo de Deus tem que ter. Se você ver um servo de Deus está se vangloriar sozinho, está se bater a peito, prometendo essas coisas, é porque ele não é servo de Deus. Há milagre preparado, há milagres montados. Estão a montar milagres. Estão a se combinar aí, vão se entender aí com uma irmã para mentir uma coisa e vão filmar aquilo depois, vão publicar. E quando a pessoa está a ver isso, sim, há profecia também montadas. Meu amado, o Senhor não é muito bom fazer isso aos outros. O José falou, não são de Deus as interpretações. Implica dizer que não sou eu que vou interpretar, mas é Deus que vai interpretar. E quando José falou isso, o Senhor Deus lhe deu a inteligência e a capacidade de interpretar o sonho desses dois oficiais, padeiro e copeiro. E o copeiro diz o seu sonho. Isso está no mesmo livro de Gênesis, capítulo 40, a partir do seu versículo 9 até 15. No versículo 9, vamos ler, e o copeiro diz, então contou o copeiro o seu sonho a José, disse-lhe, eis que no meu sonho havia uma vide diante da minha face, e na vide 3 sarmentos, estava como brotando, a sua flor saía, e seus cachos amadureciam em uvas, e o copo de Faraó estava na minha mão, e eu tomava as uvas e as premia no copo de Faraó.
e dava o copo na mão de Faraó. Então, depois de ouvir o que o copeiro falou com José, e o José falou assim: 3 sarmentos são 3 dias. Em 3 dias, o faraó vai levantar a sua cabeça e vai te restaurar ao teu ofício, e darás o copo na mão de Faraó, como estava a fazer. E o copeiro, quando viu que a interpretação foi boa, o que ele fez? No mesmo livro aí, mas aqui no versículo 16 até 23, Gênesis 40, 16 até 23, o copeiro também, ele abriu a sua boca. Vendo então o padeiro mor, que tinha interpretado bem, disse a José: eu também sonhava, e eis que 3 cestos brancos estavam sobre a minha cabeça. No cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, obra de padeiro, e as aves comiam do cesto de sobre a minha cabeça. Então respondeu José: 3 cestos são 3 dias. Em 3 dias, Faraó vai levantar a sua cabeça e vai te enforcar, vai te pendurar num pau. E bem amado ao Senhor, depois de 3 dias, a palavra de Deus declara que era o dia do aniversário de Faraó, e Faraó levantou a cabeça desses 2 servos. E ao copeiro, ele foi restaurado ao seu ofício e entregou o copo na mão de Faraó, na maneira que o José lhe falou. Mas ao padeiro, ele foi pendurado num pau, como José interpretou o sonho. Mas aqui, quando José interpretou o sonho no copeiro, ele disse: não se esqueça de mim, lembra-te de mim e menciona o meu nome no faraó para me fazer sair daqui, porque injustamente foi roubado da terra dos hebreus, e aqui também na prisão não fiz nada para ser fechado ou para estar aqui dentro da prisão. Não fiz nada. Me tira daqui. Bem amado, porque José estava a se preocupar, e ele contou ao copeiro, ele falou ao copeiro para se lembrar dele. Mas o copeiro tudo lhe foi bem. Ele não se lembrou de José, se esqueceu de José. É isso também que está acontecendo na sua vida. Você ajudou muita gente, você guardou pessoas na tua casa, você lhes deu de comer, você deu emprego nas pessoas. Ou estão a comprar carros, ou estão a comprar casas, ou estão a viver bem, estão a comer a boa comida. Você está passando a dificuldade, está a passar muito mal, está a passar no vale da sombra da morte. Bem amado ao Senhor, esses homens não querem se lembrar de ti. Às vezes até você lhes liga ou manda uma mensagem para te ajudar, ninguém quer te ajudar. Bem amado, José também estava a sentir isso no seu coração, porque a palavra de Deus declara que durante 12 anos, bem amado, 2 anos, 12 anos não, mas 2 anos, quer dizer, 2 anos, o copeiro estava lá, mas não estava a se lembrar de José. E José estava mal, mas deixa-me te dizer, eles podem se lembrar de ti, podem te ajudar, graças a Deus, glória a Deus. Mas se não fazer aquilo, o Senhor Deus vai se lembrar de ti. Todos os bens feitos não são esquecidos. Se eles não te pagar, o Senhor Deus vai te pagar. E o galardão, que é o salário do Senhor Deus, é maior do que o salário dos outros. Não se preocupe. Bem amado, depois de 2 anos, a palavra de Deus declara que o faraó sonhou um sonho. Isso já é no Gênesis capítulo 41, a partir do seu primeiro versículo até 40. Ninguém podia interpretar o sonho que o faraó sonhou. Ele chamou os adivinhadores do Egito
os mágicos, os sacerdotes, os doutores, os homens sábios, os homens inteligentes, os licenciados. Mas ninguém aí tinha capacidade de interpretar o sonho que o faraó sonhou. Meu amado, é isso que vai acontecer na sua vida. Haverá problemas que ninguém vai conseguir resolver. Vão vir te chamar. Te rejeitaram, vão te procurar. Vão te procurar. Se esqueceram de ti, até falaram que aquele homem aí acabou com ele. Nada mais vai andar na vida dele. Vão mudar a sua linguagem. Porque você recebeu a promessa de Deus. Aquela promessa vai te reclamar no êxito, no sucesso e na exaltação. Não considera esta vida que você está a levar hoje. Não considera esta vida. Tudo é passageiro. Você não é pobre, mas você está pobre. Porque a tua situação é passageira. Você não está doente, mas você não é doente, mas você está doente. Porque estar é uma coisa temporária, mas ser é uma coisa permanente. Você não é pobre, mas você está pobre, porque é momentaneamente que você está vivendo a pobreza. Você não é doente, mas está doente, porque é momentaneamente que estás a adoecer. Bem, amada, a tua situação vai mudar. Você recebeu a promessa de Deus. Somente tem que ficar firme na palavra de Deus. Porque quem falou contigo não fui eu, mas foi Deus que falou contigo. Ele que te prometeu. Você que ouviu a voz dele e o que ele te falou. Bem amado, não morrerás enquanto que isso não se cumpriu na sua vida. Aqui mandaram chamar o José. Porque quando o faraó estava incomodado, procurando quem podia interpretar o sonho, o copeiro não tinha direito de falar numa reunião, porque a responsabilidade dele era só de pegar o copo e entregar, se o faraó pedir. Mas aquele não tinha escolha. Como viu que os mágicos estavam lá, os sábios, todos estavam lá, os doutores, os licenciados, e ninguém conseguiu interpretar o sonho, ninguém conseguiu dar a resposta de paz ao faraó. Bem amado, o Senhor, ele não tinha escolha, se lembrou de José. Bem amado, haverá problema que vai acontecer, algo vai acontecer naquelas pessoas que você ajudou. E um deles vai se lembrar de ti, vai te chamar para você ir resolver. Isso vai ser o teu caminho da bênção. Porque o Senhor Deus está a preparar uma boa coisa para a sua vida. E ele se lembrou de José. Aí levantou seu dedo com medo, porque ele não pode falar. Estava em silêncio, ninguém podia falar, ninguém conseguiu. Quer dizer, os deuses egípcios estavam em silêncio. Isso vamos abrir mais na segunda parte, porque essa aqui é a primeira parte. Vamos abrir muita coisa, pela graça de Deus. O Senhor Deus que vai abrir. Quando estou a falar, vamos abrir, porque eu sou instrumento. Ele vai meter e eu vou falar. Porque sem a pessoa falar no micro, o micro não pode mandar o som na coluna. O micro só manda o som na coluna quando uma pessoa fala. Eu sou o micro, o Senhor Deus é aquela pessoa, vai falar, eu vou mandar o som. Aleluia. Glória ao Senhor. E aí aconteceu o quê? O copeiro falou com o faraó. Agora me lembro das minhas falhas, das minhas ofensas. Eu ofendi ao faraó. E o faraó se indignou comigo. E o padeiro. E nos meteu na prisão. E lá na prisão havia lá um jovem hebreu. Nós, eu e padeiro, sonhamos sonhos. Cada um segundo a sua interpretação. Mas não havia lá ninguém para interpretar os sonhos que nós sonhamos. E depois daí apareceu aquele jovem que estávamos com ele, o hebreu, na prisão. Até agora ele está lá. Lhe contamos nossos sonhos. E ele interpretou. E aconteceu exatamente da maneira que ele explicou. A mim, ele restaurou ao meu ofício. Ao padeiro, ele pendurou. E ele estava enforcado. Da maneira que ele interpretou o sonho.
E o faraó, quando viu aquilo, mandou chamar o José. Depressa. Vão te mandar chamar depressa. Repita, vão me mandar chamar depressa. Repita, esta situação que estou a viver é temporária. É passageira. Repita, o Senhor Deus vai mudar o meu ser. O Senhor Deus vai mudar a minha vida. O Senhor Deus vai mudar a minha situação. Repita isso comigo. O Senhor Deus vai mudar a minha família. O Senhor Deus vai mudar o meu nome. Porque o nome de José, o faraó mudou isso. Isso também vamos abrir na segunda parte. Bem amado, aqui chegamos no fim da primeira parte desta mensagem, que está intitulado Não morrerás enquanto que a promessa de Deus não se cumpriu na sua vida. Você vai viver. Pode te cortar a cabeça, vai viver. Pode me dizer que é impossível. A Deus nada é impossível. Com Deus tudo é possível. Porque Ele é o mestre de tudo. Ele é o mestre da impossibilidade. Esse é o nosso Deus. Ele vai cumprir as coisas na sua vida. Você vai surpreender o mundo. Aquela pessoa vão te apontar mesmo o dedo, dizendo que é mesmo ele daquela família, que cresceu naquele bairro, que estava saindo daquela casa, que estava rasca. Sim, é mesmo você. O Senhor Deus vai te levar num nível alto. Você vai ver o que vai te acontecer. Você que fez, a única coisa que vai fazer o segredo, fecha os teus ouvidos. Vão te criticar, já estão a te criticar. Vão zombar de ti, já estão a zombar de ti. Estão a zombar de ti, fecha. Não escuta, não ouça. Estão a falar. Não presta a tua atenção. Não ligue. Porque a fé vem daquilo que nós ouvimos. E quando você vai ouvir, vai mentalizar aquilo. Isso que vai te impedir para não alcançar o que o Senhor Deus te promete. Você que recebeu a promessa, aguenta firme e fica fiel. Evita cometer como José. Ele evitou de cometer. Ele evitou de dormir com a mulher, ou se deitar com a mulher de Potifar. Era o seu mestre. Você também evita isso. O Senhor Deus vai cumprir a sua promessa na sua vida. No seu tempo, aliás, oportuno. Isso vai acontecer. Era o vosso irmão, pastor Jeremias João Mabanga, o responsável do ministério à mão de Deus. Vamos nos encontrar na segunda parte, pela graça de Deus. Se quiser me contactar, pode ligar no 9 39 69 72 38. 9 39, quer dizer, 939 69 72 38. Pode ligar a partir do WhatsApp, Facebook. A gente pode partilhar. E se tiver também uma dificuldade, um problema assim, pode ligar e fazer a sua pergunta. O Senhor Deus lhe dará a resposta de paz. Estão abençoados em nome de Jesus. Estamos juntos.